Olá, turma! Sou o professor Odílio de Química e faremos nesta aula o estudo da tabela periódica, que irá nos auxiliar para compreender as ligações químicas, bem como as reações químicas. Utilizaremos do diagrama da construção para melhor explicar a tabela periódica. Bloco QG, construção da tabela periódica. Dispomos aí do diagrama de Linus Pauling, diagrama da construção. Observe que o diagrama foi construído em 7 níveis de energia, também denominado de camada. O nível K, o L, o M, o N, o O, o P e o Q. À medida que estes níveis vão afastando do núcleo, a sua energia vai aumentando. Linus Pauling utilizou deste diagrama para distribuir os elétrons em ordem crescente de energia. Começando do 1s, somente depois de preenchido o subnível 1s, passamos para o subnível 2s. Depois de preenchido 2s, passamos para o subnível 2p. Uma vez preenchido o subnível 2p, passamos para o subnível 3s e assim por diante, obedecendo o sentido na diagonal, sempre de cima para baixo. É bom lembrar que o subnível S suporta no máximo 2 elétrons, ou seja, ele está totalmente completo quando atingir 2 elétrons. O subnível P suporta no máximo 6 elétrons, o subnível D suporta no máximo 10 elétrons e o subnível F suporta no máximo 14 elétrons. Vamos então, a partir deste princípio, observar as quantidades máximas de elétrons por níveis ou camada. Por exemplo, a camada K só tem um subnível S. Logo, esta camada suporta no máximo 2 elétrons. A camada L tem 2 subníveis, o 2s e o 2p. O subnível S completo apresenta 2 elétrons e o subnível P completo apresenta 6 elétrons, totalizando 8 elétrons. A camada M, nós temos 2 elétrons para o subnível S, 6 elétrons para o subnível P e 10 elétrons para o subnível D, totalizando 18 elétrons na camada M. A camada N e a camada O suportam no máximo 32 elétrons, sendo eles 2 elétrons para os subníveis S, 6 elétrons para os subníveis P, 10 elétrons para os subníveis D e 14 elétrons para os subníveis F. Já a sexta camada, a camada P, suporta no máximo 18 elétrons, sendo 2 elétrons para o subnível S, 6 elétrons para o subnível P e 10 elétrons para o subnível D. Finalmente, a última camada existente até o presente momento é a camada Q, com um total de 8 elétrons, sendo 2 elétrons para o subnível S e 6 elétrons para o subnível P. A partir do conhecimento do diagrama da construção, nós fizemos questão de dividir a tabela periódica em blocos. Dividimos em 4 blocos. O bloco S, que logo mais veremos por que esse bloco foi chamado de S, o bloco P, o bloco D e o bloco F. Uma vez dividido a tabela em blocos, passamos a construir a tabela através dos seus períodos. Pois bem, o primeiro período é um período muito curto. É um período constituído somente por 2 elementos químicos. É constituído pelo hidrogênio de número atômico 1 e pelo hélio de número atômico 2.
Observe que eu coloquei o hidrogênio no bloco S e eu coloquei o hélio no bloco P. Logo, vocês verão por que fizemos esta divisão entre blocos. Uma vez analisado o primeiro período, que é esta primeira linha na horizontal, já deu para observar que esta tabela está sendo construída em ordem crescente de números atômicos, que é o mesmo que o número de prótons. E os prótons ficam no núcleo de um átomo. E esses prótons apresentam cargas positivas. Logo, na eletrosfera ficam os elétrons em quantidades iguais. Passamos então para o segundo período. Observe bem no segundo período. Nós temos aqui o lítio de número atômico 3, o berílio de número atômico 4, o boro de número atômico 5, o carbono de número atômico 6, o nitrogênio de número atômico 7, o oxigênio de número atômico 8, o flúor de número atômico 9 e, concluindo o segundo período, nós temos o neônio de número atômico 10. Observe que este período é um período também curto, muito embora maior do que o primeiro período. É um período constituído por 8 elementos químicos. Veja bem, se nós formos fazer a distribuição eletrônica para qualquer um desses períodos, nós obedecemos o critério de preenchimento, o critério da construção. Se fôssemos distribuir os elétrons para o hidrogênio, poríamos aqui, na camada K, 1s com um elétron. Se fôssemos distribuir para o hélio, na camada K, 1s com 2 elétrons. Com isto, fechamos o primeiro período. Já o segundo período, que inicia-se com o elemento lítio, de número atômico 3. Ele tem na sua eletrosfera 3 elétrons distribuídos em 2 camadas, sendo 2 elétrons na camada K e 1 elétron na camada L, no subnível 2s. No caso do berílio, nós temos número atômico 4. Ao distribuirmos os 4 elétrons, fica 1s com 2 elétrons e 2s com 2 elétrons. Observe que está completo o bloco S deste segundo período da tabela periódica. A partir daí, nós vamos distribuir os elétrons no subnível P, sempre preenchendo até chegar à totalidade máxima. Assim, o boro apresenta um único elétron no subnível P, o carbono 2 elétrons, o nitrogênio 3 elétrons, o oxigênio 4 elétrons, o flúor 5 elétrons e o neônio, que é o último elemento do período, apresenta um total de 6 elétrons. Portanto, fizemos a distribuição eletrônica dos 2 períodos ou das 2 camadas utilizando do diagrama da construção. Uma vez completo o segundo período, nós vamos passar para o terceiro período. Esse terceiro período inicia-se com o sódio, de número atômico 11. No caso, se fôssemos fazer a distribuição para o sódio, no subnível 3s, o subnível S receberia um único elétron. No caso do magnésio do número atômico 12, o subnível 3s irá receber 2 elétrons, fechando com isto o bloco S. Fechado o bloco S, nós vamos passar para o bloco P, subnível 3P. Fica assim, para o alumínio, 1 elétron, e assim por diante, até chegar no argônio, fechando o bloco com 6 elétrons. Com isto, concluímos o terceiro período da tabela periódica. Vamos agora começar a estudar o quarto período. O quarto período, existem 2 elementos do bloco S. O potássio, cujo subnível 4s irá receber 1 elétron, e o cálcio, cujo subnível 4s irá receber 2 elétrons, fechando com isto o subnível, uma vez que o subnível S se satisfaz com 2 elétrons. Uma vez completado os elétrons do quarto nível de energia do subnível S, nós vamos partir para o subnível 3D. Observe
A partir de agora, inicia-se a distribuição eletrônica para os elementos que apresentam número atômico superior a 20. Logo aparece no quarto período da tabela periódica 10 elementos químicos, divididos em 10 grupos, para satisfazer a necessidade do subnível D, que suporta no máximo 10 elétrons. Seria assim: 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons, 8 elétrons, 9 elétrons, 10 elétrons. Observe que o último elemento, o zinco, deste bloco, irá preencher todo o subnível D, totalizando assim 10 elétrons. Com isso, fizemos a distribuição eletrônica para o elemento zinco de número atômico 30. Uma vez preenchido o subnível 3D com 10 elétrons, passaremos para o subnível 4P, fechando com isto o quarto período. Ficará assim: 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, totalizando com criptônio 6 elétrons. Com isto, já concluímos o estudo de 4 períodos da tabela periódica. Um detalhe importante: no quarto período, surgiram mais 10 elementos químicos. Isto quer dizer que este período já é um período longo. Tem 10 elementos a mais do que o período 2 e o período de número 3. Vamos, então, estudar o quinto período. O quinto período é constituído no bloco S por 2 elementos químicos. O de número atômico 37, que é o rubídio, e o de número atômico 38, que é o estrôncio. Se nós formos distribuir para o estrôncio, irá receber no subnível 5S 2 elétrons, fechando com isto o bloco S. Depois de preencher o subnível 5S com 2 elétrons, nós passamos a preencher o subnível 4D com 10 elétrons. Aparecem esses elementos variando de número atômico 39 ao elemento de número atômico 48, totalizando aqui 10 elétrons no subnível 4D para representar os elementos do bloco D, no caso da sua segunda camada, que corresponde ao quinto período. Uma vez preenchido todos os elétrons do subnível 4D, nós passamos para o subnível 5P, onde poderão ter de 1 a 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fica para o xenônio de número atômico 54. Com isto, concluímos o fechamento do quinto período da tabela periódica. Um detalhe muito importante: observe que todos os elementos do bloco D estão sempre distribuídos em um nível acima do nível de valência, ou seja, acima da camada de valência. Sempre vamos ter esse comportamento. Quando o meu N for 4, o bloco D corresponde a N-1, que será 3. Uma vez concluído o quinto período, passaremos a estudar o período de número 6, o sexto período. O sexto período é constituído por 2 elementos do bloco S, o de número atômico 55 e o de número atômico 56. Para fazer o preenchimento até o bário, que tem número atômico 56, nós vamos colocar aqui 2 elétrons. Com isso, concluímos o fechamento do bloco S no sexto período da tabela periódica. Daí passa para o subnível F. Daí surge a série dos lantanídeos. Nesta série, existem um total de 15 elementos químicos, variando de 57 a 71. Como esta é uma quantidade muito grande de elementos, nós fizemos representar abaixo da tabela. Iremos distribuir até chegar à quantidade de 14 elétrons, que é a quantidade máxima que o subnível F apresenta. Uma vez concluído, nós vamos passar para o subnível D. Subnível D
representado por todos esses elementos. Quando chegar no mercúrio, que é o último elemento do subnível D, nós iremos completar aqui 10 elétrons. Depois do subnível 5D, passamos para o subnível 6P, variando de 1 a 6, chegando no radônio, de número atômico 86. Logo, teremos aqui um total de 6 elétrons. Fechando com isto a sexta camada. E para concluir, a tabela periódica atual, que vocês já observaram, que está organizada de acordo com a ordem crescente de seus números atômicos, nós faremos então o sétimo período da tabela, onde temos no bloco S 2 elementos, o de número atômico 87 e o de número atômico 88. Ao distribuirmos 2 elétrons no subnível 7S, nós fechamos o bloco S. Após o bloco S fechado, passamos para o subnível 5F, que irá suportar 14 elétrons. Neste caso, surgiu uma nova série, a série do actinídeo, que também é constituída por 15 elementos químicos, que fizemos representar abaixo da tabela. Fazendo a distribuição até chegar ao 14º elétron, nós fechamos com isto o subnível F. Uma vez concluído o subnível F, nós vamos passar para o subnível 6D. 6D que varia de 1 a 10. Logo, o subnível D suporta no máximo 10 elétrons. Daí, passamos para o último bloco para fechar a tabela periódica, que é o bloco P, variando de 1 a 6. Logo, quando o subnível P atingir a sua capacidade máxima, nós atingimos o último elemento da tabela periódica, cujo número atômico é igual a 118. Pois bem, viram que a tabela periódica não tem mistério. Nós precisamos apenas de compreender como é que ela foi disposta. Olhando de uma forma horizontal, vemos os períodos. Nós vemos também a ordem crescente de números atômicos. Agora surgiram as colunas. Essas colunas nós chamamos de grupo ou família, que foram numeradas de 1 a 18. Esta é a nomenclatura oficial, sempre na ordem 1, 2, 3, 4, até chegar à 18ª coluna. Outro detalhe muito importante. Em um passado recente, estes grupos, estas famílias, eram divididas em família A e família B. A família A é representada pelos blocos S e P. Daí numeramos 1, 1A, 2, 2A. Agora passamos para o bloco P. 13, 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A, 18, 0 ou 8A. Observe que somente depois de concluído a família A, que são os elementos representativos, nós passamos então a analisar a família B. Observe que a família B surgiu a partir do 4º período, na ordem 3, 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B. Os grupos 8, 9 e 10 reunidos formam a família 8B. O grupo 11, 1B e o grupo 12, 2B. Esses elementos são classificados como elementos de transição. Muito bem, sabemos que a numeração de 1 a 18 é oficial e a numeração utilizando a letra A e B é a nomenclatura antiga, é a nomenclatura que nós utilizamos no passado recente. Uma vez analisado todo o período da tabela, que são 7, e todos os grupos ou famílias da tabela, que são 18, nós passamos agora a compreender as informações dos elementos contidos nessa tabela. Para isso, vamos utilizar de um único exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o elemento carbono. Temos aqui o nome do elemento químico.
Logo na frente do nome nós temos o símbolo. Eu queria chamar a atenção para um fato. Existem alguns elementos químicos que são representados como símbolo com duas letras, sendo sempre a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Muito bem, acima do símbolo, nós fizemos representar com esse algarismo aqui de número 6, o número atômico, que é o número de prótons existente no núcleo do átomo de carbono. O número de próton é o mesmo que o número das cargas positivas. Elas ficam no núcleo. É também chamado de carga nuclear. E logo à direita, nós temos aqui a distribuição eletrônica em camadas para os elétrons do carbono. Como todo átomo é eletricamente neutro, a quantidade de prótons, a quantidade de números atômicos, é sempre igual à quantidade de elétrons. Só que os elétrons são distribuídos em camadas. Para o carbono, nós temos aqui 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada L. Esses são os números de elétrons para o elemento químico carbono. Observe que nós utilizamos de 2 camadas para distribuir os elétrons do carbono. Isto significa dizer que este elemento carbono está no segundo período da tabela periódica. E para concluir, nós temos este número que vem abaixo do símbolo, que é chamado de massa molar. É a massa de um mol. Esta massa deveria ser um número inteiro, porque massa é a soma de prótons mais nêutrons. Como o próton é o número inteiro e o número de nêutron é um número inteiro, o resultado dessa soma dará o número inteiro. Muito embora existem na natureza diversos átomos de carbono, todos eles com o mesmo número atômico, mas com número de nêutrons diferente. Daí foi feita a média ponderada para obter a massa molar, a massa de um mol. E essa média ponderada encontrada foi de 12,011. Observe que esse número é muito próximo de 12. Em outras palavras, o carbono mais abundante na natureza é o carbono de massa 12. Esses números não inteiros. Isto é em virtude da quantidade de isótopos que os elementos apresentam. Uma vez compreendida todas as informações, nós já sabemos ler todas as informações, passaremos ao estudo dos blocos. Bloco S. O bloco S corresponde ao bloco do subnível S. É o bloco que suporta no máximo 2 elétrons. O primeiro grupo, no passado recente, era chamado de 1A. O segundo grupo, no passado recente, era chamado de 2A. Vamos então escolher qualquer elemento, um de cada bloco, para podermos analisar o porquê que esses elementos pertencem ao bloco S. Por exemplo, vamos escolher o potássio de número atômico 19. Se o potássio tem número atômico 19, isto significa dizer que existem no núcleo do átomo de potássio 19 prótons, 19 cargas positivas. Logo, existem na sua eletrosfera um total de 19 elétrons distribuídos em níveis de energia ou camada. Faremos então a distribuição dos 19 elétrons para o potássio, obedecendo ao princípio da construção. Fica assim: 2, 4, 10, 12, 18 e 1, 19. Observe que o último subnível a receber elétron foi o subnível S. Logo, o potássio é um elemento do bloco S. Mas quantos elétrons caíram no subnível último, que é o subnível S? Caiu um único elétron, então ficou S com um elétron. Em outras palavras, todos os elementos deste grupo 1, têm a característica de apresentar sempre o subnível S com um único elétron. Uma vez compreendido o subnível S e por que ele tem como subnível mais energético S com um elétron, nós faremos então uma comparação com os elementos do segundo grupo, ou família 2, ou família 2A.
Para isso, basta escolher qualquer um dos elementos. Vamos escolher o magnésio de número atômico 12. Faremos então a distribuição dos 12 elétrons existentes na eletrosfera, obedecendo ao princípio da construção. Fica assim: 2, 4, 10 e 2, 12. Observe que o último subnível a receber elétron foi o subnível S. Logo, esse elemento, o magnésio, está no bloco S. Mas quantos elétrons caíram no último subnível? Caíram 2. Logo, este elemento tem a configuração eletrônica de S2. Todos os elementos desse grupo apresentam como último subnível de maior energia, o subnível S com 2 elétrons. Muito bem, faremos agora determinar o porquê desses números que antecedem o subnível. Observe que este é o último subnível para o elemento potássio. S como elétron. E antes do subnível S, temos o número 4. O que significa esse 4? É o período no qual o elemento se encontra. Isto quer dizer que o potássio está no quarto período. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olhando bem para o outro elemento que é o magnésio. Observe que o último subnível é o subnível S com 2 elétrons. Mas esse subnível S com 2 elétrons caiu no terceiro período. Isto significa dizer que o magnésio está no terceiro período da tabela periódica. Primeiro, segundo, terceiro período da tabela periódica. Como é que eu determino o número do grupo? Muito simples. Se ele for do bloco S, basta verificar quantos elétrons caíram no bloco S. Se caiu 1, é do grupo 1 ou família 1A. Se caíram 2, é do grupo 2, família 2A. Uma vez compreendido o bloco S, passamos a estudar o bloco P. O bloco P é constituído de 6 colunas. Por quê? O P suporta no máximo 6 elétrons, obedecendo essa ordem. No caso, o boro e todos os elementos deste grupo sempre vão apresentar um elétron no subnível P. O carbono e todos os elementos desse grupo vão apresentar 2 elétrons no subnível P. O nitrogênio e todos os elementos desse mesmo grupo irão apresentar 3 elétrons no subnível P. O oxigênio e os demais elementos desse grupo irão apresentar 4 elétrons no subnível P. O flúor e todos os outros elementos deste grupo irão apresentar 5 elétrons no subnível P. E o neônio, bem como todos os outros elementos deste grupo, irão apresentar 6 elétrons no subnível P. É assim que são caracterizados os blocos. De acordo com o número de elétrons máximos que cada subnível apresenta, eles são representados por grupos na tabela periódica. Pois bem, vamos escolher 2 elementos químicos. Vamos escolher o fósforo, de número atômico 15. Observe que o fósforo tem no seu núcleo um total de 15 prótons. Logo, na sua eletrosfera ou coroa, ele tem 15 elétrons. Fazendo, então, a distribuição eletrônica para o elemento fósforo, obedecendo ao princípio da construção, fica assim: 2, 4, 10, 12 e 3, 15. Observe que o último subnível a receber elétron foi o subnível P. Logo, o fósforo é um elemento do bloco P. Mas quantos elétrons caíram sobre o subnível P? Caíram 3 elétrons. Daí, o bloco está na terceira coluna do bloco P. Primeira, segunda, terceira coluna do bloco P. Muito bem. E como determinar o período? Basta vocês analisarem. Ao distribuirmos os 15 elétrons, nós distribuímos utilizando 3 períodos. Daí, podemos informar que o fósforo está no terceiro período da tabela periódica e no bloco P. Primeiro, segundo, terceiro. Está aqui o fósforo. Observe que o subnível P é um subnível com 3 elétrons. Daí, todos os elementos desta coluna, inclusive o fósforo, apresenta P3 como subnível de maior energia. Vamos agora fazer uma analogia
entre outro elemento de outra coluna, de outro grupo, para compararmos com o elemento fóssil. Pegamos como exemplo o argônio. O argônio tem número atômico 18. Faremos a distribuição dos 18 elétrons, obedecendo ao princípio da construção. 2, 4, 10, 12 e 6, 18. Observe que o argônio apresentou um total de 6 elétrons no subnível P. O subnível P é o subnível de maior energia. Então, esse elemento pertence ao subnível P. Mas quantos elétrons ele tem no subnível P? Ele tem 6 elétrons no subnível P. Logo, a configuração eletrônica para o elemento argônio, sempre no último subnível, é P com 6 elétrons. Todos os elementos desta coluna irão apresentar P com 6 elétrons. A única exceção é o hélio, porque o hélio não tem número de elétrons suficientes. O hélio apresenta 2 elétrons. O hélio só tem a camada K. Logo, esta é a exceção. O hélio foi posto na 18ª família para dizer que ele tem as mesmas características dos demais elementos desta família. Todos os elementos de uma mesma família apresentam propriedades semelhantes. Vamos então analisar o período. Observe que nós utilizamos no diagrama 3 períodos. Logo, o argônio está no terceiro período. Primeiro, segundo, terceiro período. Muito bem. E como determinar o número do grupo para os elementos do bloco P? Basta vocês somarem os elétrons da última camada, que é a camada de valência, 5, mais 10. Esses 10 correspondem àqueles elementos de transição que estão distribuídos em 10 grupos. Então fica 5 mais 10, 15. O elemento fóssil está no grupo 15 ou família 5A. E no caso do argônio, vamos somar os elétrons da camada de valência, totalizando com isto 8, mais 10, correspondente aos elementos intermediários, os elementos de transição, que são elementos existentes em 10 grupos. Então fica 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Logo, o argônio está no grupo 18 ou família 0, também chamado de família 8A. Se nós pegarmos qualquer um desses elementos de qualquer uma outra coluna, iremos ter a configuração variando sempre de 1 a 6. Passamos agora ao estudo do bloco D. O bloco D são chamados de elementos de transição. Lembre-se, o bloco D surgiu a partir do quarto período. Esses elementos são chamados elementos de transição e alguns autores chamam de elementos de transição externa. Eles estão representados em 10 grupos. Por que 10 grupos? Porque o subnível D suporta no máximo 10 elétrons. Logo, tem que ter um elétron para cada grupo. Aqui eu tenho todos os elementos desse grupo. Todos os elementos desse grupo têm um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons, 8 elétrons, 9 elétrons, 10 elétrons. Esses elementos são os elementos do bloco D. Pois bem, vamos escolher qualquer elemento deste bloco. Vamos pegar, por exemplo, o ferro de número atômico 26. Observe que eles apareceram a partir do quarto período. Ao escolhermos o ferro, que tem número atômico 26, isto significa dizer que ele tem 26 prótons no seu núcleo, 26 cargas positivas, e na sua eletrosfera ou coroa existem um total de 26 elétrons distribuídos em camadas. Fazendo então a distribuição, obedecendo ao princípio da construção, fica assim: 2, 4, 10, 12, 18, 20, com 6, 26. Observe que os últimos elétrons caíram no subnível D. Logo, o ferro é um elemento do bloco D. Muito simples. Quantos períodos nós utilizamos do diagrama para distribuir os 26 elétrons? Nós utilizamos 4 períodos. Esta é a camada de valência, a última camada. Logo, o elemento ferro está no quarto período. E para determinar o número do grupo, é muito simples.
basta somar o número de elétrons do subnível de maior energia, 6, com o número de elétrons da camada de valência, 2. 6 e 2, 8. Logo, o elemento ferro está no grupo 8 ou família 8b. Observe, por apresentar como último subnível D com 6 elétrons, todos os elementos que estão no grupo do ferro apresentam a mesma configuração eletrônica, D com 6 elétrons. Vamos então fazer uma comparação entre o ferro e qualquer um outro elemento desse bloco D. Vamos escolher, por exemplo, o mercúrio de número atômico 80. Isso significa dizer que o mercúrio tem no seu núcleo 80 prótons, 80 cargas positivas. Na sua eletrosfera ou coroa tem 80 elétrons distribuídos em camadas. Faremos então a distribuição dos 80 elétrons obedecendo ao princípio da construção. Fica assim: 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, com 14, 70, com 10, 80. Observe que o último subnível a receber elétron foi o subnível D. Logo, o elemento mercúrio é um elemento que pertence ao bloco D. Quantos períodos nós utilizamos para distribuir os 80 elétrons? Nós utilizamos de 6 períodos. Logo, o elemento mercúrio está no 6º período da tabela periódica. Qual o subnível de maior energia do mercúrio? É o subnível 5D com 10 elétrons. Daí podemos informar que todos os elementos desse grupo apresentam a configuração D com 10 elétrons. Sempre assim. E para determinar o número do grupo, basta somar o número de elétrons da camada de valência, última camada que contém o elétron, com o número de elétrons do subnível mais energético, 2 e 10, 12. Esses elementos, o mercúrio, bem como todos os elementos desse mesmo grupo, são elementos do grupo 12, ou da família 2b. Se fôssemos distribuir para qualquer um dos outros elementos, nós iríamos encontrar estas configurações eletrônicas. 1 elétron, 2 elétrons e assim por diante. Vamos então fazer um estudo do bloco F. O bloco F são os elementos denominados de transição interna. São os elementos representados pela série do lantanídeo, número atômico variando de 57 a 71. São 15 elementos químicos aqui representados. Todos eles são elementos do terceiro grupo ou família 3b. E a outra série é a série do actinídeo, que também é formada por 15 elementos do mesmo grupo, grupo 3 ou família 3b, representados aqui fora da tabela como sendo do 7º período. A diferença entre a série do lantanídeo e do actinídeo é que a série do lantanídeo está no 6º período e a série do actinídeo está no 7º período. Os elementos do 6º período são chamados carinhosamente de terras raras. Vamos então escolher 2 elementos, um de cada série, para compararmos. Vamos pegar o próprio lantanídeo de número atômico 57. Isto quer dizer que ele tem no seu núcleo 57 prótons, 57 cargas positivas. Na sua eletrosfera ou coroa, ele apresenta 57 elétrons, que serão distribuídos obedecendo ao princípio da construção assim. Fica 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 e 6, 54, 54 e 2, 56 e 1, 57. Observe que o último subnível a receber elétron foi o subnível F. Logo, este elemento é um elemento do bloco F. Observe, quantos elétrons caíram no subnível F? 1. Logo,
Tanto o lantanídeo quanto o actinídeo apresentam esta configuração, F com um elétron. O que difere entre o lantanídeo e o actinídeo é que o lantanídeo está no sexto período e o actinídeo está no sétimo período. Observe que nós utilizamos de 6 camadas, daí este elemento, que é o lantanídeo, está no sexto período da tabela periódica. E qual o grupo? Todos os elementos da série dos lantanídeos e da série do actinídeo são elementos do terceiro grupo, ou família 3B. Não precisam preocupar em somar. Se o último subnível for F, grupo 3 ou família 3B. Vamos escolher um outro elemento da série do actinídeo, do sétimo período, para podermos comparar. Vamos pegar, por exemplo, o urânio, de número atômico 92. Ele tem carga nuclear igual a 92. Isso quer dizer que ele tem 92 prótons no núcleo e na sua eletrosfera ou coroa ele tem 92 elétrons, que faremos distribuir obedecendo ao princípio da construção. Fica assim: 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 88 para 92, 4. Observe que o último subnível a receber elétron foi o subnível F. Logo, a configuração eletrônica do último elétron do urânio é 4F. Muito bem, mas de quantas camadas nós utilizamos? Nós utilizamos 7 camadas. Logo, o urânio está no sétimo período da tabela periódica. Observe que é muito simples de diferenciar um elemento que pertence à série lantanídeo dos elementos que apresentam na série dos actinídeos. E para determinar o número de grupo, se o último subnível for o F, sempre esses elementos estão no terceiro grupo ou família 3B. Para concluir o estudo da tabela, nós faremos então um resumo, mostrando outras informações. Nós já sabemos que a tabela periódica está disposta em 7 períodos, sempre lido na horizontal, e estão formados por 18 grupos ou 18 famílias, que no passado eram denominadas de família A e família B. Família A pertence ao bloco S e ao bloco P, e a família B pertence ao bloco D e ao bloco F. Vocês devem estar observando que nós temos aí uma tabela colorida. Observe que nós temos elementos de símbolos de cor preta, que representam a maioria dos elementos da tabela periódica. Nós colocamos em cor preta para determinar os estados físicos de cada um desses elementos. Em condições ambientais, todos os elementos cujos símbolos estão em preto, eles são sólidos. Eu tenho 2 elementos cujos símbolos estão aqui representados em cor azul. Todos os elementos representados em cor azul são líquidos. Nós temos elementos cujos símbolos estão representados em cor vermelha. Todos esses elementos em cor vermelha são gasosos a uma temperatura ambiente. Já os elementos representados em símbolo em cor branca são elementos artificiais, são elementos fabricados em laboratórios. Muito bem, vamos então verificar a coloração desses elementos químicos. Observe que no grupo 1, que nós chamamos de 1A, nós temos elementos de 2 cores, o de cor verde e o de cor laranja. Esses elementos de cor laranja são elementos que têm propriedades semelhantes. Foi por isso que eles foram postos numa mesma coluna. São metais. Observe que o hidrogênio foi posto na primeira coluna por causa da sua configuração eletrônica, mas o hidrogênio, não apresenta propriedade semelhante aos demais elementos. Logo, os elementos em cor laranja são os metais alcalinos. Lembre, hidrogênio não é metal, hidrogênio é um gás. Todos os hidrogênios de cor laranja são metais alcalinos. Todos os elementos em cor amarela são metais alcalinos terrosos.
Todos os elementos em cor rosa são os metais de transição. Os elementos representados em cor palha é a série do lantanídeo. Eles são os elementos que nós chamamos de terras raras, são os lantanídeos. Os elementos representados em cor lilás são os actinídeos. Observe que nós temos elementos aqui representados em cor prata. Todos esses elementos representados em cor prata são metais de pós-transição, vem após os elementos de transição, ou chamados de metais representativos. Esses elementos em cor verde mais escura são chamados de metalóides ou semimetais. Os elementos de cor verde mais clara e azul mais claro são os ametais. Observe que a quantidade dos ametais é uma quantidade muito pequena. E esses elementos representados em cor azul mais escura são os gases nobres. Eis aí a tabela para ser consultada. Não preocupe em memorizá-la. Você precisa compreendê-la para poder aplicar nos outros capítulos que haverão de vir, como ligações químicas, reações químicas e tantos outros que iremos abordar no decorrer do nosso curso. Bons estudos e até a próxima aula.